A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que nesta oportunidade que fez o Senhor de estarmos reunidos. Então, nesse dia 7 de agosto de 2022, o primeiro domingo do mês de agosto. E como é bom podermos estar reunidos mais uma vez, após uma semana, para compartilhar as maravilhas do nosso sublime e amado Deus e Salvador. Então, nós agradecemos e vamos agradecer ao Senhor. Deus justo, santo e soberano, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Pai amado, por mais uma semana que o Senhor tem nos concedido, dificuldades e problemas vieram, se apresentaram, mas nós temos a tua presença, que com certeza permanecerás conosco, com cada um desses teus filhos, que também podem enumerar grandes dificuldades, mas aquele que confia no Senhor não será abalado. O Senhor não vai dar uma dificuldade, um problema a qual não podemos ultrapassar. Ele vai sempre nos auxiliar. Por isso te bendizemos e te louvamos, Pai misericordioso, por mais este dia e da vida de cada um desses que têm estado conosco, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que compartilham também com demais irmãos esta palavra. Nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos. Deus sublime, usa-nos pelo teu Espírito Santo para compreender a tua palavra. Sempre que ouvimos a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Porque este é o momento, esses são os poucos minutos que nos concede o Senhor para louvarmos o teu nome, para agradecermos a ti e para estar sempre buscando a tua presença, porque a tua presença é sempre e será eternamente em nosso favor. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus Santo. Amém. Então, não nos esquecendo que no próximo domingo, querendo Deus, teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, nós temos neste mês, então, o segundo próximo domingo deste mês de agosto, a Santa Ceia do Senhor, como já é de nosso costume, a data ser no segundo domingo do mês. O costume é no segundo domingo do mês, mas a ordenança é celebrar a Santa Ceia. Bem? Então, hoje, no nosso tema, nós vamos ter as qualidades das ovelhas de Cristo. E o nosso texto, então, está aqui no nosso livro de Salmos, no Salmo de número 23, versículo 1. E não precisa nem abrir a sua Bíblia, porque creio que você conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, amém. Com certeza, essa semana não faltou as bênçãos do Senhor. As dificuldades vieram, mas as bênçãos do Senhor foram maiores, estiveram presentes. E nós, com certeza, todos esses que estão, têm sempre algo para contar, para agradecer da parte do Senhor. E nós louvamos ao Senhor. Iniciando os nossos hinos da nossa harpa cristã com o hino de número 200 e... Desculpe. Um momento, por favor. Desculpe o meu atraso. Então, o nosso hino da harpa de número 243, ao abrir o culto. Amém. Quer que eu venha mais para Sim. cá? 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face,
Ó Cordeiro ressuscitado, com doçura assim nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Abençoa os cordeirinhos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que Ele abriga os seus filhos. Jesus disse como a galinha que abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, e ali estarão sempre protegidos, e nós também debaixo da mão poderosa, forte e sempre presente do Senhor, e braço estendido para nos abençoar. Esta é a nossa confiança, e permaneceremos sempre confiando nesta palavra. O segundo hino, também bem conhecido, talvez o segundo ou o primeiro mais conhecido da nossa harpa cristã, de número 291, que diz: A Mensagem da Cruz. 291. Rude cruz se erigiu, e dela o dia fugiu. 1 e 2 e 3. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz,
para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, Jesus, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus, porque esta é uma promessa do Senhor de nos dar uma coroa de glória, não uma coroa perecível. Glórias ao Senhor. E o nosso terceiro hino para louvar o nosso Deus, porque nos reunimos para louvar o nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, buscar o nosso Deus nas nossas necessidades também. Jesus, hino de número 182, Jesus no Getsemane. Amém. 1, 2, 3. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado, a corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado, e a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado, perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado, e ao sepulcro foi carregado. Por santos seus corpo foi embalsamado, e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado.
Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Amém. E ele vive Aleluia. para todos sempre, graças Amém. ao nosso Deus, por esta maravilhosa certeza que o Espírito Santo nos concede Amém. de termos em nosso coração viva esta esperança da ressurreição do último dia, ou de todos aqueles que vão herdar a vida eterna junto com Cristo Jesus. Amém. Então, ele foi o primeiro a vencer a morte e nunca mais voltar a ela. Ou seja, como está em Apocalipse, eis que fui morto, mas vivo estou para todo sempre. Então, esta é a nossa certeza. Se ele tem o poder sobre a morte e sobre todas as coisas, e continuaremos confiando na misericordiosa presença dele. Amém. Então, algumas dificuldades que passamos nessa semana, não que é só nessa semana, não são todas as semanas, mas as dificuldades mudam, os problemas se apresentam de formas diferentes, então temos que sempre buscar a presença do Senhor. E louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos concedido este privilégio da presença dEle, e continuaremos confiando em que todos os irmãos, todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, que nos assistem, possam estar confiando na presença do Senhor. O meu pedido de oração é que permaneçamos, cada um de nós, continuamente na presença do Senhor, porque Ele jamais vai nos abandonar. Nós é que, muitas vezes, no nosso caminhar, nos esquecemos dEle, e muitos, com certeza não são todos, acabam desfalecendo nos ânimos e depois desfalecem na fé, o que não é aconselhável a nenhum cristão. Então, não entristeçais o Espírito Santo em que nós habitamos. E o meu agradecimento foi por todas as bênçãos do Senhor que temos visto e temos ouvido de mais do que um irmão e de mais irmãos, não? Amém. E o ímpio normalmente sempre reclama. Está frio, ele reclama que está frio. Está calor, ele reclama que está calor. Se tem isso ou aquilo, ele está sempre procurando uma forma de reclamar, de não estar contente. Tá? Onde eu trabalho, onde cada um trabalha, é sempre assim. Então, se o dia está calor, eu falo, Kansha shimasu kami-sama. Ou seja, graças a Deus, né? Eles não falam nada aí. Mas, em tudo, dai graças. Será que ele pode mudar, ou eu, ou você, ou alguém pode mudar a temperatura do dia? Não. Se pudesse, ligar um ar-condicionado lá no céu para refrescar aqui. Ou para aquecer a irmã Luzinete ali no Santa Catarina. Não tem. Tem que ser cada um individualmente. Então, agradecemos ao Senhor. Amém. Porque podemos sentir calor e também porque podemos sentir frio. E citamos aqui mais uma razão para agradecer a Deus, no nome de Jesus. Então vamos aqui ouvir os nossos irmãos que estão aqui à minha direita. A irmã Clarice, por gentileza. A paz do Senhor, som. A paz do Senhor. Amém, Jesus. Eu quero agradecer a Jesus mais esse dia, né? Perto na presença dele. E irmão, a gente está ajeitando as coisas, ele está meio lento para Jesus ajudar nós, né? Nos dar entendimento e discernimento para as coisas. É só isso que está nos segurando já tudo, né? A venda dos carros, que ainda não saiu. Jesus abençoar que venda os carros. Também. Amém. Tá bom. Isso, irmã? Saúde e bem? Amém. Tá tudo bem, graças a Deus. Com também, tá a preocupação maior no momento é essa. Amém. Tá vendo? Nós não temos
essa preocupação, mas temos outra. A irmã tem uma preocupação diferente da nossa e nós do outro irmão. Então, oramos em favor da solução desse problema para a irmã. E no tempo determinado, com certeza, nem antes nem depois, o Senhor vai conceder, né, o desejo do coração desta família. Amém. Amém. Irmã Uemura. Júlio Kaoru Uemura. Boa noite. Ó, paz do Simone. Senhor. A paz, você por aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus da oportunidade da gente estar participando desse culto novamente. Graças a Tanto Deus. de quinta-feira como de domingo tem sido uma bênção. Muito grato, Eu agradeço Simone. muito a Deus por isso. Muito E grato. agradeço vocês pela disponibilidade de sempre estarem presentes, né? Uma bênção, muito obrigada. Hoje eu fiz o culto, né? Fiz a mensagem da igreja hoje. Amém. E eu orei muito para que Deus me desse tranquilidade, para que eu pudesse ir lá na frente e falar um pouco das glórias que Deus fez na minha vida. E por incrível que pareça, foi tão tranquilo, foi tão gostoso. Glória a Deus. Acho que daria para fazer mais várias vezes, né? Amém. A primeira Então, delas. foi a primeira vez e eu agradeço muito a Deus por ter dado tudo certo. Amém. Deus abençoe, então. E, inclusive, a Megumi Sensei também, ela fez eu falei em português, ela traduziu para o Nihongo falado, depois que eu falei, e ela colocou na tela em Chugokugo, né, que é em chinês, chinês. e ela colocou na tela também da língua da Indonésia, Ô, que benção. tem vários estrangeiros aqui, então foi uma bênção que todo mundo conseguiu entender. Glória a Deus. Olha. Muito grato. E eu queria pedir oração para esse corona, né? Que tem muita gente sofrendo com isso, mas O a Senhor é gente fiel. sabe que Deus está no controle de todas Amém, as Jesus. coisas. Essa palavra. E agradecer por tudo só. Em Oração nome para de todos Jesus. vocês. Muito grato. Amém. Oramos em Amém. favor um dos outros. Irmã Luzinete. 1, 2, 3. Amém, Pai Senhor. Oh, rápido. Amém. Amém. A paz. Pai Senhor. A Deus paz, abençoe. Senhor Jesus. Agradecendo a Deus também por mais uma semana, podermos estar juntos, né? De posse de vitória. Agradeço a Deus por essa benção que Deus deu aí para Simone, porque a gente orou, né? Já faz um tempo que a gente está orando tanto de Amém, obrigada. Enquanto de mulheres, quanto na semana a gente tem apresentado, e o Senhor fez abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Dessas traduções aí de várias línguas, porque Deus é fiel e a palavra dele precisa ser conhecida. E o Senhor falou, né, que a palavra dele vai ser conhecida em todos os povos, então o Senhor prepara, né? Amém. E agradeço por essa manhã aqui para nós. Agora peço também para que estejam orando pelos meus pais, para que o Senhor possa dar uma direção, é algo que a gente tem colocado no coração. Por uma Jonas, peço pela situação do nosso país, do nosso Brasil, e pela nossa família, para o Senhor dar uma bênção segundo a vontade dele, daquilo que a gente tem pedido para ele, em nome do Senhor Jesus. E agradeço a Deus pela vida de vocês e de cada irmão aqui com a gente. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Muito Amém. grato. Amém. Então, um abraço pro irmão Julinho, que estava agora há pouco aí, e um abraço pro irmão Alexandre, também, né, nos lembrando desses irmãos nas vossas orações. Amém? Ao nosso Deus. Vamos Amém. aqui com os nossos irmãos que estão aqui conosco também. O nosso irmão, desculpe, um momento, por favor. Ok. Oi. Nishimura Yodai, onegai shimasu. E irmã Maria. 言ってよ、早く。感謝。感謝。 Cancha, cancha. Amém. Agradeço. 感謝です。あれです。それ一言です。muito 感謝。muito 感謝だって。 Ok, muito agradecidos então. Amém, muito grato, irmã Maria. Eu saber que vocês estão contentes na presença do Senhor. Tanta gente pegando corona. Pegue e larga, larga e pega. Amém. Mas o Senhor dá a vitória. Muito grato. Tá bem, graças a Deus. Estamos bem. Amém.
Anderson Luiz de Almeida e Keiko Tamaro. Som nas caixas. Nossa, Oi. Não tá bom. Não dá para ouvir. Não, mas... Rapaz? Aí. Rapaz, irmão? Ô, benção, agora sim. Alô? Alô, perfeito. Não, agora ele que não ouve. Alô, Ai. pode falar. Fala, Anderson. Ah, mano, não é aqui. É lá. Ele só Irmão. tá aqui. Oi. Fala, Anderson. Alô? Alô? Irmão? Alô? Travou. Irmã Maria, fala aí pra ele se ele escuta. Travou. Irmão, dá pra ouvir? Anderson. Ele travou. Anderson. Alô? Tá bom. Tá ouvindo a minha voz? Né? Tá bom, Anderson. Tá escutando? Dória. Alguns momentos ouvimos, alguns momentos não. Rapaz, irmãos. Oi, amém. Só Ai, Senhor. Bem, então, desculpa a todos a vocês que sempre estão conosco. O irmão Anderson está tendo algumas dificuldades com a sua internet, mas eu creio que ele sempre agradece ao Senhor, tem um coração agradecido, não podemos ouvi-lo e não podemos gravar consequentemente. Mas ele está ali acenando para nós e a imagem está sendo gravada, mas que o Senhor esteja abençoando a Keiko, aos familiares da Keiko, ao Anderson e aos familiares do Anderson, o seu local de trabalho, em tudo aquilo. Ai, a Keiko, agora sim. Desligue da conflito. Keiko, Tá desliga, dando por conflito. favor, ô Senhor Keiko, Jesus. desliga que tá dando conflito. Aí, agora dá pra ouvir. Então, não dá para ouvir, ele não pode ligar o som. Então, o Anderson, com certeza, nós sempre temos ouvido, então, que ele agradece ao Senhor e pede as orações para que o Senhor esteja, então, abençoando essa semana de trabalho, que ele reinicia, assim como a Keiko, e que o Senhor os tenha abençoado, guardado e protegido. Então, eu creio que é isso, mas podemos acrescentar no próximo domingo, querendo Deus, onde o Senhor com certeza estará abençoando o trabalho das mãos deles. Agora, então, com a irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz. Sim, Agradecimento a todos. glória a Deus. Gostaria que orasse pela volta, retorno do Vanderlei, que é o Bijóia e a Elaine, que estão na Espanha, estão retornando agora para o Brasil, né? Que a viagem seja tranquila. E agradeço também pela família do Daniel, hoje Daniel, Areico e a filha estiveram conosco, cultuando junto com a Luri e com o Cazu também. Foi uma reunião com a família muito gostosa, graças a Deus. Nesta época, né, fiquei muito assim preocupada pelo Daniel vir, mas correu tudo na santa paz, graças a Deus. E orar também, né, para os enfermos, né, que realmente não está fácil essa propagação da corona, essa infecção.
que Nossa. está atingindo muitos enfermeiros. Já chegou a ter casos, estamos com casos de pacientes que contraíram corona em outra unidade, não na minha, mas Vamos orar. o contágio é muito, muito, muito rápido, né? E as pessoas são muito, muito, como fala, fracas, sensíveis, né? Em nome de Jesus, para que Senhor Deus Deus. nos proteja também, cada Em um de nome de nossos Jesus. familiares, Em nome do Senhor. todos os irmãos também. Amém, Amém, Senhor Senhor. Jesus. Então vamos orar juntos para que Ó, o Senhor Senhor. possa, por sua infinita misericórdia, ó soberano e amado Salvador, atender ao pedido de cada um desses corações, Sim. cada um desses teus filhos, aqueles que também nos veem através de um meio de comunicação. O Senhor esteja ali em cada lar, cada família, por tua graça, tua misericórdia, abençoando os nossos familiares que estão nesse país, os nossos familiares que estão ali no Brasil, aos nossos primos, aos nossos tios, aos nossos sobrinhos, a cada um dos teus santos, dos teus servos que lá também estão. E o Senhor esteja abundantemente abençoando, não porque merecemos, mas porque sabemos que o Senhor é Deus presente e se alegra em abençoar a cada um dos teus servos, daqueles que amam a tua palavra. Ao Anderson Akeiko, os familiares deles, ao irmão Nishimura, à irmã Maria, aos seus familiares, a irmã Maria Sato, que não está conosco, também aos seus familiares, visita aquele lar, ó Senhor, na tua misericórdia, lembra-te deles. A irmã Luzinete, aos seus familiares, Pai amado, pela porta de um emprego, pelos familiares que estão ali em São Paulo, o Senhor continua a estar com eles, que também te servem com alegria. A cada um dos familiares da irmã Simone, aquela congregação onde ela tem com certeza contribuído e colaborado com alegria, o Senhor dará com certeza o teu Espírito Santo a ela, para que ela possa se desenvolver, se alegrar em proclamar a tua palavra com a autoridade do Espírito Santo. Não é por mérito, não é por conhecimento, mas é pelo teu Espírito Santo que nela habita. Também assim ao Julinho, o seu lar, ao seu filhinho Noah, a sua filhinha Sofia, aqueles irmãos que congregam ali, Pai, que o Senhor esteja abundantemente abençoando. A irmã Clarice, que está conosco, Pai, tem essa dificuldade, mas essa dificuldade nada é para o Senhor, que colocará tudo no seu devido tempo, no exato momento. Ela irá partir segundo o teu querer e a tua vontade, abençoando seu esposo, seus filhos, seus netos e aqueles que ali rodeiam, aqueles irmãos que estão ali na igreja em Totig. No nome de Cristo Jesus, Pai amado, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo local de trabalho de cada um desses, nos nossos relacionamentos, que possamos estar sempre atentos, Pai amado, para uma dificuldade, um problema, em ajudar o nosso semelhante. Onde quer que seja, o Senhor ali estará. Nós temos certeza. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa nada daquilo que o homem considera demasiado grandioso que não possa resolver. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso e sempre estará conosco ao nosso lado. Por isso nós vamos continuar confiando na tua providência, pedindo o teu cuidado e a tua proteção. Aqueles irmãos que não estão neste momento conosco, mas que o Senhor esteja ali abençoando, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai amoroso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Desculpe aí os contratempos, mas o Senhor é Deus maravilhoso. Então, vamos tentar extrair desses versículos que eu passei para alguns irmãos. Então, nós temos como texto principal, então, o Salmo de número 23:1. Então, vamos extrair do texto seguinte, que eu passei para alguns irmãos, que está, então, no livro de Lucas, de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Então, tentar extrair desses versículos algumas preciosas regras de conduta para a nossa edificação espiritual.
esta é a finalidade de estarmos reunidos, principalmente Amém, Senhor. para a edificação espiritual, como falou a nossa irmã Simone. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, então esse era o texto do nosso tema, mas não vamos voltar lá. Por quê? Porque eu vou partir, né, dessa nossa confissão de que o Senhor é o nosso pastor. Então, nada me faltará, sim. Mas a nossa leitura é: o Senhor é o meu pastor. Então, partindo de que o Senhor é o nosso pastor, esta é a base da nossa reflexão, vamos aprender sobre um pouco de como deve ser o nosso relacionamento com o nosso bom pastor. Não é com o pastor da igreja na qual congregamos. Então, esse é um relacionamento um pouquinho mais íntimo, ou muito mais íntimo. Então, esse relacionamento das ovelhas, porque pastor está relacionado com ovelhas, esses versículos, então, estão explicados bem claramente no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Então, ele diz, a princípio, que aquele que não entra pela única porta, que é ele, eu estou fazendo assim um apanhado de mais que um versículo, mas aquele que não entra pela única porta, que é Jesus, mas tentar entrar pela janela ou por outro lugar, esse tal não vai ser o pastor. Na verdade, esse é um ladrão e assaltante. É Jesus que disse. É só ler a partir do versículo 1. Então, todo aquele que quer ocupar a posição de pastor de uma forma que não é através de Cristo Jesus, é o que ele diz nesses versículos do 1 ao em diante, esse tal não vai ser o pastor das ovelhas. Na verdade, ele é um ladrão e assaltante. Mas todo aquele que entra pela única porta, que é Jesus, ele mesmo diz nos versículos seguintes, esse é realmente o pastor do rebanho que ele está confiado. Amém. Então, para cada pastor existe um rebanho a qual ele tem que tomar conta. Então, mesmo falando-se então dos animais, das ovelhas animais. Então, sabemos que essas ovelhas, sem um pastor, elas se dispersam facilmente. Há dias atrás passou um vídeo na televisão de que vários pastores, várias ovelhas estavam indo de um lugar para outro. Então havia um pastor e alguns cachorros. Então, o pastor guia através da voz, não somente de ovelhas, mas de vaca também, o que eu tive uma experiência nos meus 15 anos. Então ela ouve a sua voz e ela obedece sim. Não, ou outros animais. Não tenho assim no momento, mas cavalo também, né? Então o pastor guia essas ovelhas com a ajuda de alguns cachorros que vão na retaguarda, vão atrás, mas o pastor deve ir na frente. E estou falando, claro, dos animais que se alimentam da erva do campo, né? Ou seja, elas também discernem a voz do seu pastor. Foi o que Jesus disse. Mas no versículo 3 e seguinte, então nós temos algumas preciosas informações sobre o relacionamento entre o nosso pastor e as ovelhas, porque falamos que o Senhor é o meu pastor, no Salmo 23:1. Então, no versículo 3, as ovelhas de Cristo, olhando na sua Bíblia, as ovelhas de Cristo também sabem discernir entre as diferentes vozes e reconhece a voz do seu pastor. Pois tem esse pastor, o pastor, voltando ao pastor de uma igreja, ou o relacionamento de nós com o nosso pastor, sumo pastor, Jesus Cristo, nós temos então, nós reconhecemos a voz, quando a voz daquele que nós estamos ouvindo, se ele está falando a palavra de Deus ou não. Então, por quê? Porque nós temos esta comunhão e intimidade com ele, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que é necessário a leitura da palavra, o conhecimento da palavra, para eu saber se um pastor, um homem, está falando realmente o que é a palavra de Deus ou não.
Então, esse pastor, o autêntico pastor, chama as ovelhas pelo seu nome, que é o que ele diz nesses versículos. Por quê? Porque ele chama pelo nome, porque ele as conhece, e a palavra de Deus diz que o Senhor nos chama pelo nome. Então, porque essas ovelhas, porque ele conhece as ovelhas e as conduz com sua mão forte e amorosa. Então, o Senhor Jesus, para conosco, é desta forma, mas todo pastor devia também fazer desta mesma forma. No versículo 4, o autêntico pastor conduz todas as suas ovelhas pela mão. É o que ele afirma no versículo 4. Indo à frente delas, para defendê-las. O que muitas vezes não tem acontecido nesses últimos tempos. Então, para defender, para proteger, para lhe guiar pelo mesmo caminho ensinado por Cristo. Essa deve ser uma das funções do pastor da igreja. Ou seja, procurar defendê-la, procurar proteger e guiar as ovelhas do seu rebanho pelo mesmo caminho ensinado por Cristo. Se estiver ensinando outra coisa, já não está correto. Então, é ensinar o caminho seguido e ensinado e seguido por Cristo. Então, assim, através desse ensinamento correto, essas ovelhas seguem, porque reconhecem a sua voz e o seu cuidado para com elas. Então, as ovelhas reconhecem que aquele pastor é uma pessoa íntegra, é uma pessoa idônea, que proclama a palavra de Deus. Então, ela ouve e reconhece que é a voz de Deus falando através daquele homem. Então, também reconhece pelo cuidado com com as ovelhas desse pasto. Então, assim, cada um de nós pode ouvir a voz de Deus falando conosco, através de um irmão, de um homem consagrado ao Senhor. Então, as ovelhas que reconhecem a voz do pastor fiel a Deus, então, elas ouvem, elas o seguem, pois sabem distinguir entre a voz do pastor fiel e a voz do lobo devorador. Quando a pessoa não distingue, ela segue qualquer um que vem, como a palavra de Deus nos diz, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa para ela, ela aceita. Por quê? Porque ela não sabe distinguir entre a voz de Deus falando através daquele irmão ou a voz de um outro que não é, na verdade, aquele que quer entrar pela janela, por outro lugar que não a porta, que é Jesus. Então, as ovelhas que possuem o espírito de discernimento, que é o que cada um de nós tem, esse Espírito Santo que nos habita, que nos dá esse discernimento, elas têm a capacidade, então, as ovelhas que possuem esse espírito de discernimento, porque nem todo cristão tem espírito de discernimento. Por isso é que muitas pessoas vão atrás de doutrinas que não é do Senhor. Então, essas pessoas que têm esse espírito de discernimento, elas têm a capacidade de distinguir entre a verdade da palavra de Deus e as falsas estratégias dos homens, o que está está bem moderno, muito aplicada. Eu preciso fazer isso, eu preciso aplicar aquilo, não precisa nada. A palavra de Deus nem pode acrescentar. Jesus disse, não pode nem tirar, nem pôr uma vírgula. Quanto mais acrescentar, então, falsas estratégias de homens. Não estou dizendo que não tem que melhorar, estudar bastante, ter boa dicção, cumprir horário e tantas outras atividades que devemos fazer baseados nos ensinamentos do Senhor. No versículo 5, pode ficar cegado que eu não vou falar todos. No versículo 5, então, através do espírito de discernimento, as ovelhas não vão seguir os lobos com pele de ovelha. Elas têm discernimento e elas sabem. Então, muitas vezes a pessoa quer sair da igreja, sai e vai para outra igreja. Por quê? Porque ela está ouvindo que aquele pastor é um lobo com pele de ovelha, na verdade. E não é o pastor que está preocupado com as ovelhas. Então, elas, com esse espírito de discernimento, elas não vão seguir essas pessoas, mas seguirão apenas aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como está no versículo 5, que Jesus disse que ele dá, quando ele estava aqui, e ele deu a sua vida por suas ovelhas. No versículo 7 e no versículo 9, Jesus diz que é a única porta pela qual as ovelhas têm acesso ao Pai, certo?
Então, as ovelhas têm que ter esse discernimento, ter isso em mente, que o único caminho, a única porta pela qual as ovelhas têm acesso ao Pai é através de acesso ao Pai, a salvação e a vida eterna está em Cristo Jesus e não há outra forma. Então, ele sabe que ele, tendo essa certeza, ele estará sempre seguro, pois nada lhe faltará. Por isso é que volta lá no versículo. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, cuidado com nada faltará, porque esse nada significa também as coisas desagradáveis que o Senhor permite. Não é que ele se alegra em dar as coisas desagradáveis a ninguém, nenhum dos cristãos, nem ao ímpio. Mas aquele que confia no Senhor, o Senhor com certeza suprirá todas as nossas necessidades. Não está escrito todos os nossos luxos, nem todos os nossos desejos. Tem um monte de desejo que eu tenho que o Senhor não quer, como é que se diz? Não quer realizar. Graças a Deus, porque Ele é justo, santo e bom e não realiza. E temos que estar contentes. Então, estar sempre seguro, né? Porque o Senhor é conosco. Versículo 12, também ele diz o pastor mercenário, o pastor que está no meio, porque ele disse, e nós sabemos, e Paulo escreveu, que virão muitos e muitos. Ele não falou virão alguns, falou virão muitos, que vão se infiltrar e vão enganar a muitos também, com falsas doutrinas, com artimanhas de homens. Então, esse eu coloquei aqui, pastor mercenário, que trabalha na obra por amor ao dinheiro. Então, esse não é o caso. Então, ele não se importa com o bem-estar das ovelhas, ele se importa com o bem-estar dele. E temos exemplos aqui, já tivemos exemplos, mas exemplo ruim eu não comento. Porque esse canal não é para comentar aquilo que não é bom. Tem que comentar sempre os benefícios de Deus, mas também enfrentamos. Então, ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. Ele passa assim como um pano, como aquela flanelinha de tirar sujeira daqui e cai para lá, mas ele realmente não limpa. Então ele não está preocupado, pois ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Esse é que nós devemos ter em mente, né? Então, quando as ovelhas percebem, têm discernimento que aquele pastor não se importa com o bem-estar das ovelhas, elas fazem o quê? Elas têm o direito de, evidentemente, irem para uma outra igreja, irem para um outro pastor, procurar aquele que, com certeza, tem aquele cuidado com as ovelhas. Então, esse deve ser o principal. Claro que eu tenho que estar preocupado também com o bem-estar da minha família, mas aí eu posso conseguir esse bem-estar de uma outra forma, mas não tirando, como é que se diz? Tirando a lã e um pedacinho da pele das ovelhas. Não sou a favor disso. Então, ele não é o pastor. Se ele não é o pastor, as ovelhas com discernimento, né, não o seguem. Por quê? Né? Não reconhece. Ele também não reconhece. E no versículo 14, então, a palavra este versículo diz, eu conheço. Então Jesus disse, conheço. Ele não falou, eu conheço, porque eu conheço, não há necessidade do eu. Então, conheço. Então, essa palavra do grego escrita, essa palavra conheço aqui, significa ter um profundo interesse pelo bem-estar das ovelhas. Amém. É o que nós sabemos que Jesus tem. Eu não tenho. E que nenhum homem tem esse profundo interesse pelo bem-estar das ovelhas como Jesus. Temos, sim, esse interesse. E devemos ter. Se não temos, devemos ter o interesse pelo bem-estar das ovelhas. E esse interesse que procede do amor do pastor pelas ovelhas. Ou seja, o amor não é do pastor, é sempre lembrando, é o amor de Deus através de Cristo Jesus que o pastor, então, deve demonstrar às ovelhas. Amém. Amém? Então, esse interesse que procede do amor do pastor, do pastor é evidente entre aspas, para as ovelhas. Então, como
o pastor conhece individualmente as ovelhas, então ele conhece individualmente cada membro, ele não olha, claro, eu estou falando aqui, não é uma igreja como do finado Paul Yong-cho, tem 50 mil, 60 mil, é impossível ele conhecer todas. Ou seja, esse pastor que tem uma igreja que as ovelhas estão bem próximas dele, ele conhece elas individualmente. Então, como o pastor conhece individualmente as ovelhas, ele sabe quais são as necessidades dela. Agora, se não conhece como um todo, dificilmente nós temos essa capacidade de reconhecer as necessidades de cada uma delas. Assim sendo, o pastor deve cuidar e amar as suas ovelhas. Então, primeiro é uma sequência. Primeiro, o pastor cuida das ovelhas e, em troca, as ovelhas lhe obedecem. E o seguem em segurança. É o que está nesse versículo. Mas Jesus está falando dele, evidentemente. Ele e as ovelhas do seu pasto. Então, primeiro, o pastor, que também se considera um pastor de ovelhas, de uma congregação, de pessoas, ele deve amar essas pessoas que estão debaixo, então, da autoridade dele. E, em troca, essas pessoas lhe obedecem e o seguem em segurança, uma vez que é o verdadeiro e legítimo pastor. Então, esse Jesus também acrescenta que ele, então, é conhecido. Então, esse pastor, já que ele é o verdadeiro e é o legítimo pastor, ele também é inteiramente conhecido por suas ovelhas, pois elas conhecem a sua voz. Então, elas conhecem a voz, mas ele precisa falar com elas. E ele precisa ser conhecido delas. Então, muitas pessoas que me ouvem ou que nos ouvem, que nos assistem, não sabem, não conhecem quem somos, porque vivemos do outro lado do planeta, que falam português. Mas, com certeza, nós também não as conhecemos, mas quando é numa congregação, é numa igreja, as pessoas ouvem o testemunho do pastor de algo que ele tem passado durante a semana, conversa com os irmãos nas suas necessidades. Então, ele é conhecido, ele é inteiramente conhecido pelas suas ovelhas e assim, porque elas conhecem a sua voz. E a palavra, né? Que é o que diferencia dos demais. Então, quando ele pronuncia palavras, as ovelhas sabem diferenciar dos demais pastores. E também por receberem, né, os seus cuidados e por confiarem nele. Uma pessoa passa a ter um relacionamento mais íntimo, é o que Jesus afirma, para que tenhamos um relacionamento mais íntimo com os irmãos. Não como eu falei no domingo passado, não com os amigos do nosso inimigo. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Relacionamentos nós temos com a pessoa onde eu trabalho. Pode ser ímpio, pode ser de qualquer religião, seita ou o que seja. Eu tenho que ter relacionamentos. Eu não sou eremita. E aquele que também quer ser eremita, a palavra de Deus nos afirma que ele está errado. Tá bom? Então, o que vai diferenciar dos demais. E também por receberem os seus cuidados e por confiarem nele. Então, a pessoa recebe os cuidados daquele irmão, daquela igreja, ela passa então a confiar. Ela ama aos seus e também, ele ama aos seus e também é amado por elas. Amém. Então, não é só entre o pastor e as ovelhas, é entre os irmãos, entre os membros da família, ou seja, é algo recíproco e nós devemos, evidentemente, ter sempre isso em mente. Então, a nossa conclusão, né? Ou seja, como devem ser essas ovelhas de Jesus? As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e lhe obedecem. Essa é de Jesus, que somos membros de um mesmo corpo e o corpo e a cabeça do corpo é Cristo. Então, devemos ouvir a voz de Jesus e obedecer. Não é ouvir e, entendi, entendi, e só fica no entendi. Não.
Então, se eu obedeço, é porque eu confio totalmente nele. Eu não vou obedecer a uma pessoa se eu não confio no que ele está fazendo, no que ele está me falando, no que ele está me ordenando. Então, nós sabemos que ele deu a sua vida por suas ovelhas. E ele ainda tem o cuidado total de cada uma delas. O Senhor Jesus é presente em cada uma das vidas, principalmente daqueles que são ovelhas do seu pasto. Então, esta deve ser então, a nossa, uma das nossas, se não a maior segurança, de que ele tem o cuidado total de cada uma delas. Não é mais ou menos, se der tempo ou falhou alguma coisa, não. E somente ele, o Senhor Jesus, pode nos garantir tudo o que necessitamos na vida presente. Sim, ele pode nos garantir? Pode, mas não é obrigatório. Ah, mas o irmão falou que ele pode nos garantir. Pode. Pode significa que sim ou não. Vai depender dele. É permissão dele que venha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, veio uma onda no sentido contrário, ou como diz o irmão Anderson, deu ruim. Ou seja, não é culpa dele, não, é permissão dele. Então, garantir, somente ele pode nos garantir tudo o que necessitamos nesta vida presente e a sua presença eterna na vida futura. Por quê? Porque ele, Jesus, é o nosso sumo pastor, como está também na palavra de Deus. Então, a sua presença não é somente agora. Teremos a confiança na presença dele, porque ele é o único pastor. Ele não tem nenhum outro. Pastores consagrados existem muitos. Falsos pastores, sabemos que existem também uma grande quantidade, porque Jesus disse que haveria e que havia de aparecer. E temos presenciado este fato. E Jesus, sendo o nosso sumo pastor, o nosso pastor para sempre e eternamente. Amém. Então, lembrando, mais uma vez, próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, se Ele assim nos permitir, de estarmos reunidos no nome de Cristo Jesus. Então, vamos tentar nos comportar como ovelhas de Cristo, ainda que estamos dentro de uma igreja ou congregamos em uma igreja, somos participantes do corpo de membros de uma igreja. E se o irmão que está lá na direção não quer contribuir, não quer colaborar, não quer ajudar as ovelhas, tem alguma coisa errada. Não com você, mas com aquele que é o pastor e devia ser o primeiro e o mais interessado no bem-estar das ovelhas. É o que Jesus disse. Então, desta forma... Revisa de novo esse texto. Ficou meio assim. Como assim? Fala de novo que foi pelo esse título. Trecho bíblico. Foi complementado pelo trecho bíblico João 10. Então, o texto que... Então, nós estamos comentando, a irmã Mia que está comentando para que eu falasse. Então, o texto é de João, então o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Então, no versículo 1, ele começa falando dos falsos, e aí depois ele fala do real e único pastor. E ele fala do relacionamento entre o pastor e as ovelhas, porque esse deve ser o nosso principal objetivo, agradar ao nosso sumo pastor, e também que é o Senhor Jesus, não tem outro. Amém. E o nosso pastor, a qual nós pertencemos em uma igreja. Então, o nosso pastor da nossa igreja, aqui, nós estamos, evidentemente, debaixo da autoridade espiritual de um irmão. Este irmão está debaixo da autoridade de outro irmão. E se for subindo, vai chegar debaixo da autoridade do nosso sumo pastor, Jesus Cristo. E devemos sempre obedecê-los.
Amém. Agradeço a paciência, desculpe aos contratempos, de mais esta oportunidade, que o Senhor, então, esteja com cada um de nós, para que possamos estar aqui proclamando a palavra de Deus e também agradecendo ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos concede a partir deste dia, este primeiro domingo do mês de agosto de 2022. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso e santo, o Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, mas queremos agradar a Ti, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pois o Senhor é o único. O Senhor é aquele que morreu na cruz em nosso favor e que somos e reconhecemos e confessamos nesta noite que o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, a Tua palavra nos garante que nada o Senhor não nos deixará faltar. Não deixará faltar todos os nossos, em todas as nossas necessidades, o Senhor estará presente. Não somente nas necessidades físicas, mas nas necessidades emocionais, espirituais, materiais. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque queremos fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina, e é confiar em Ti, Senhor, como nosso guia e protetor, o verdadeiro e único pastor. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, ó Deus maravilhoso, por Tua palavra. E que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, renovando, restaurando, sarando e curando aquele que nos ouve neste momento e que nos assistem, onde quer que estejam. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Pai amoroso, pelo Teu grande e infinito amor e misericórdia para com todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito grato.